Estamos de volta com mais Momento de Saúde, falando hoje sobre osteopatia com o Dr. Rogério Queiroz. Doutor, a gente estava no último bloco falando das 4 leis da osteopatia. Isso. E nós falamos sobre 2. Gostaria que o senhor continuasse para a gente poder falar da terceira e da última lei. Ok. A terceira lei de Steele fala da unidade corporal, que tudo no corpo está integrado. Ou seja, não existe você ter um problema numa região específica somente. Isso vai acabar chegando a todo o corpo. É uma imagem muito bonita que eu ouvi uma vez de um professor. Se você joga uma pedra no lago, aonde ela cai, ela vai mover muita água. Mas essas ondas, elas vão chegar no lago todo, né? Então a mesma coisa acontece no corpo. A partir do momento que eu tenho um determinado problema, isso começa a desencadear alterações em todo o corpo. Se eu tenho um entorse do tornozelo, isso vai modificar a minha forma de caminhar em milímetros ou micromovimentos, que nós dizemos, e por essa mudança eu tenho alterações do quadril e posso ter uma dor lombar ou cervical em função disso. Pode gerar outras dores, né? Também pode ser que você sobrecarregue sua outra perna, por exemplo. Se você torceu o direito, você acaba sobrecarregando todo o seu outro lado esquerdo. Exatamente. Pode ser assim. O conceito é esse. Então, o trabalho do osteopata é um pouco de detetive, de tentar identificar o que originou tudo aquilo. Isso acontece tanto no sistema músculo-esquelético, então um problema de ATM, que pode gerar uma dor cervical ou lombar, uma alteração dos olhos, que pode gerar uma dor no ombro. Então, são muitas as relações que podem acontecer. Mas isso não só no aparato locomotor, também isso pode acontecer no sistema visceral, ok? Às vezes uma mudança postural pode modificar como que está a condição do diafragma e afetar as vísceras, e você começar a ter alterações viscerais em função disso. E às vezes também o contrário, e às vezes uma víscera afetando a outra. E os pacientes às vezes têm sintomas que parecem ser musculoesqueléticos ou nervosos, mas que têm origem em outra região. Por exemplo, pacientes que começam a ter formigamento bilateral nas mãos e que isso pode acontecer por um aumento do nível de amônia no organismo, porque o fígado não está trabalhando bem. Então eles vão consultar um neurologista, vão consultar um fisioterapeuta, um ortopedista, para buscar o sintoma local. E na verdade a questão é hepática. Então essas relações corporais é que o osteopata vai tentando entender para conseguir chegar o mais próximo possível da origem de todo o problema. E a quarta lei de Steele, que ele fala que ele chama de a lei da artéria, ele diz que a lei da artéria, que a artéria é absoluta, que os tecidos corporais só podem funcionar bem se eles estiverem sendo bem nutridos, ou seja, uma boa chegada de sangue para que as células possam funcionar, ter seu metabolismo correto. Então, que nós temos que tomar muito cuidado com a questão das compressões arteriais, que podem acontecer em alguns pontos críticos do organismo, e as alterações também simpáticas, parasimpáticas, que podem afetar essa vascularização. Então, essas as 4 leis de Steele. E a gente pode dizer, então, com isso, que a osteopatia procura restabelecer um equilíbrio de todo o corpo em relação aos problemas que ocorram, né? Tanto visceral, como o senhor bem definiu, bem definiu, e assim reequilibrar esse organismo. Exato. A ideia sempre é levar para o organismo, porque o organismo que está equilibrado, ele vai, como a gente disse, emanar um estado de saúde. Às vezes parece que a osteopatia vai resolver tudo. Não vai resolver tudo, né? Nada resolve tudo. E muitas vezes a gente vai trabalhar o quê? Em conjunto com um dentista, em conjunto com alguém que faça palmilhas, em conjunto com o médico de alguma especialidade, seja cardiologia, gastro, pediatria. Esse trabalho em conjunto com nutricionistas é que acaba realmente levando a um equilíbrio importante do organismo. Doutor, e para que é indicada a osteopatia? Tem alguma contraindicação? Tem algumas contraindicações. Tem algumas patologias que elas contraindicam a manipulação daquele tecido. Antigamente existia, por exemplo, um tabu com relação a câncer.
falava que paciente que tinha câncer não podia mexer porque podia estimular o câncer. As pesquisas mais recentes já mostram que não vai ser o trabalho osteopático que vai aumentar ou diminuir o câncer. A osteopatia não cura câncer, mas um estudo que foi feito na Itália alguns anos atrás mostrou que o atendimento osteopático melhorava, diminuía as dores e diminuía a fadiga de pacientes com câncer. Então, a questão não é muito em que pacientes que não se podem beneficiar da osteopatia, mas sim qual que é o procedimento que vai se adequar àquele paciente. Se é um paciente que tem uma fratura, eu não vou mexer nesse osso, naquele local. Mas eu posso ter um edema nesse local que aumenta as dores e trabalhar com técnicas que facilitem essa drenagem. Então, é tudo uma questão de você adaptar e ver de que maneira que você pode contribuir com aquele paciente. Quais são as principais doenças tratadas pela osteopatia? Eu sei que tem hérnia de disco, mais comum também da coluna, né? As dores na coluna, as famosas. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre as principais doenças que o osteopata cuida, ajuda a melhorar a dor aí do paciente. Então vamos lá. É até difícil falar disso, mas vamos tentar. Porque o mais comum, o mais procurado, realmente são as dores. Sejam as dores na coluna, sejam as dores nos joelhos, nos pés, ombros, qualquer parte do corpo. Ou seja, a dor é um grande foco do tratamento osteopático. Por quê? Porque é quando a pessoa está numa crise mais importante e que precisa buscar alguém que resolva. Então, as dores em geral, as hérnias de disco, os resultados com a osteopatia são excelentes. A mesma coisa com as dores de cabeça, com as famosas enxaquecas, né? As dores de cabeça também são muito. Então, as dores corporais em geral. Outras coisas que funcionam bastante bem são questões viscerais e questões metabólicas. Por exemplo, asma tem um resultado muito interessante, TPM, então isso de ter cólica, de ter dor lombar, que falam, isso é normal na menstruação, não é, é porque alguma coisa está em desequilíbrio, né? Questões intestinais, um grupo de pacientes que eu tenho atendido muito são bebês que têm refluxo, que têm dificuldade na sucção, que têm cólicas, torcicolo congênito. Então, é um rol de pacientes muito grande, que vai desde das dores dos bebês até o idoso, pacientes com alterações intestinais, pacientes com alterações estomacais. Então, dá para a gente trabalhar em colaboração com muitas outras especialidades. Doutor, ela pode ser usada como prevenção, a osteopatia, ou não? Pode, porque a grande maioria dos sintomas, eles se originam muito tempo antes da manifestação da dor. Por exemplo, você citou a hérnia de disco, né? A gente vê pelos estudos mais atuais que uma hérnia de disco, ela não é que nem uma pipoca, que, de repente aparece, né? Essa hérnia de disco, ela vai acontecendo num processo crônico de muito tempo de degeneração dos discos, até que uma parte do núcleo vai migrando por esses discos e formar uma protusão discal, uma hérnia discal. Esse processo de degeneração a gente já consegue compreender o mecanismo dele, que tem a ver com restrições de mobilidade da coluna, alterações às vezes, como eu disse, que vêm dos pés, né? Então as cadeias ascendentes e as cadeias descendentes, quando a origem está nos olhos, no aparelho estomatognático, né? Oclusão, ATM. Então, nessas alterações posturais, se a gente consegue corrigir, a carga que vai recair sobre o disco intervertebral é muito menor e com isso você consegue prevenir essas hérnias discais, ok? Então, você organizando o corpo do paciente, a chance dele ter sintomas e ter patologias é bastante menor. Os resultados geralmente são satisfatórios. Quando já tem a dor, que já faz o tratamento com a osteopatia, geralmente são eficazes, na maioria dos casos. Na maioria dos casos. Eu diria que 80 a 90, é difícil dar um número exato, mas de 80 a 90% dos pacientes, nós vamos fazer um número muito pequeno de sessões, eu estou falando aí de 4 a 6 sessões de osteopatia,
E já tendo, desde a primeira sessão, assim, 60% de melhora, ou em alguns casos, você tem em uma sessão desaparecimento da dor. Depende muito de quanto tempo o paciente tem essa dor, da intensidade da dor, tem uma série de fatores que vão influenciar. Mas, em geral, os procedimentos produzem um alívio muito importante e rápido. Depende muito se ela já está muito desenvolvida, por exemplo, se é uma dor muito antiga, ou como você bem citou, do câncer, que aí ele ajuda no alívio das dores, né, dos sintomas. Então depende muito desse grau da doença, de como ela se encontra. Exato. Um paciente crônico que chega para você e fala, olha, eu tenho essa dor há 20 anos, mostra o quê? Que ele tem um desequilíbrio, que o corpo não consegue organizar há muito tempo e que normalmente isso traz também questões metabólicas ou do que nós falamos dos captores posturais. Então você vai ter que gerar uma mudança corporal bastante importante para que esse paciente tenha uma melhora. Então, com isso, às vezes a gente demora mais sessões ou muitas sessões para conseguir organizar. Um caso típico é a fibromialgia. Né? Os pacientes que têm um quadro de fibromialgia, a gente consegue ter um resultado muito interessante, mas não é com uma ou duas sessões. Daí a gente precisa estender esse número de sessões. Não tem um tempo mínimo ou máximo de sessões, vai depender do paciente mesmo. O paciente sempre é o que vai ser a chave de tudo, né? Podem aparecer dois pacientes exatamente com o mesmo problema. Às vezes o tratamento de um vai ser totalmente diferente do tratamento do outro, porque os dois podem aparecer com dor lombar, mas às vezes o problema está vindo dos olhos, o outro está vindo das vísceras, e o outro está vindo dos pés, e o outro é o próprio lombar. Ou seja, é realmente conseguir olhar para aquele organismo e entender o que está errado para tentar fazer a correção. Não entra com medicação juntamente com a osteopatia, a não ser que for outro especialista de outra área, mas Exato. O osteopata não entra com medicação. Não, o osteopata não faz prescrição medicamentosa. Né? Doutor, essa manipulação, eu li alguns casos que divide muito a opinião de alguns especialistas da área de fisioterapia, porque acho que a gente já comentou aqui que a osteopatia é uma especialidade da fisioterapia. Então, parece que divide muitas opiniões aí a respeito da manipulação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se é isso mesmo, como que se dá essa divisão entre vocês, né, fisioterapeutas ali, como que é isso? A manipulação, como ela produz um ruído articular, ela é muito impressionante, né? É que nem estalar os dedos, né? A gente, às vezes fazendo movimentos, a gente tem esse estalo espontâneo, né? Muitas vezes a gente está com desconforto cervical, você faz assim, faz prac e alivia, né? Então a manipulação em si, ela não tem nenhum problema, ela não gera nenhum tipo de lesão, não tem capacidade para isso, não tem gente que fala, vai engrossar a articulação. Não engrossa a articulação, né? Então isso é mentira, quem gosta de estralar os dedos a vida inteira não vai engrossar a articulação. Não. Mais do que eu estralo os meus é impossível. É impossível. Né? Então não engrossa os dedos. O que pode acontecer sim com alguns grupos de paciente, por exemplo, um paciente que tem problema reumatológico. Então ele tem uma patologia metabólica que a manipulação pode desencadear processos inflamatórios naquela articulação. Mas daí é um paciente que tem uma patologia específica e esse paciente está contraindicado à manipulação. Então a gente não vai fazer manipulações com esse grupo. Né? Então, tendo o cuidado necessário, o conhecimento necessário, a manipulação ela é muito benéfica, muito benéfica. E claro, em alguns casos está contraindicada. É só aprender a fazer a triagem de quando manipular e quando não manipular. Ok. Nós vamos para mais um intervalinho e já voltamos com mais Momento de Saúde.